la usurpadora, esperando por tu amor. Paulina explica para Piedade que vai se entregar apenas para aliviar a culpa por ser uma foragida da justiça. Ela agradece vovó por tudo e decide agora mesmo se entregar para a polícia. Por mais que Piedade implore, Paulina está decidida a se entregar. As duas saem do quarto aos prantos. Paulina garante que vai se adaptar à cadeia. Piedade suplica para que a querida pare de se fazer de abnegada. A coitada afirma que está no limite e não vai se matar. Paulina desce as escadas. Adelina pede para Lalinha contar o que aconteceu, enquanto ela conta para Piedade. Vovó Piedade liga para Carlos Daniel se apressar, pois Paulina está indo se entregar à polícia. Lalinha revela a Paulina que Stephanie sofreu um acidente. Paulina teme que tenha sido a culpada disso. Merino ordena a um subordinado para seguir a que se diz ser Paola. Amador fica reflexivo sobre Paulina não saber que Paola é irmã gêmea dela. Célia pergunta para uma vizinha se chegou alguma correspondência em nome de Paulina. Micaela confirma e lembra que já colocou na porta dela há alguns dias. A enfermeira recomenda para Willy e Leda que deixem Stephanie descansar após o sedativo que ela recebeu. Willy pede para Leda acompanhá-lo na denúncia contra Paulina, e ela aceita na hora. Stephanie fica descansando. Paulina confirma com Lalinha que Verônica foi quem lhe comunicou do acidente da doida e sai para ligar para ela. Verônica revela para a querida que Stephanie bateu em Viviana, Willy a levou para o escritório, eles brigaram e ela caiu feio. Paulina percebe que a culpa é dela. Verônica conta que há chances de Stephanie ter um parto prematuro. Paulina pede para a secretária ligar para Patrícia para ela ficar com Stephanie, pois não pode fazer isso. Verônica afirma que o fará. As duas encerram a ligação. Paulina se senta desolada. Adelina avisa a Paulina que quer acompanhá-la para visitar Stephanie e assim cuidar de sua menina. Paulina revela que não vai, pois Stephanie a odeia e sua presença não seria benéfica. Adelina aceita, triste. As duas partem para ver como vovó ficou ao saber dessa notícia. Piedade acende uma vela para a Virgenzinha. Ela fica feliz ao se deparar com Paulina ainda na casa e ver que ela não foi embora. Paulina avisa que Adelina quer ficar com Stephanie. Piedade aceita, muito triste, e que ela mande seus desejos de melhora. Paulina admite que pode ter sido a culpada pelo que aconteceu com Stephanie. Patrícia recebe o telefonema de Verônica e decide ir de imediato para a clínica. Leda chega diante de Merino e apresenta Willy como o marido de Stephanie Bracho e próxima pessoa a denunciar Paulina. Paulina conta para Piedade que falou tudo para Stephanie e por isso está se sentindo tão culpada sobre esse acidente dela. Apesar disso, ela não vai se entregar apenas por esse momento, mas se conforma de ir. Willy diz a Merino que Paulina está na casa dos Bracho ocupando o lugar de Paola. Merino afirma que todos dizem o contrário, mas Leda afirma que isso é um plano para encobrirem a rival. Merino revela que Paola está de volta ao país. Rodrigo deixa Carlos Daniel em casa. Carlos Daniel pergunta a Adélia onde está sua mulher e ela diz que está no quarto da vovó. Paulina garante a Piedade que Carlos Daniel não vai convencê-la a não se entregar. Carlos Daniel aparece do nada e tenta convencer Paulina a não se entregar, e sim a fugir. Piedade pede para o neto insistir mesmo e se retira. Paulina afirma que não pode ficar, pois deveria ter evitado tudo isso assim que esteve diante da acusação de roubo que Paola armou. Ela abraça Carlos Daniel muito emocionada. Willy e Leda descobrem por Merino que Paola está internada na mesma clínica de Stephanie e concordam em reconhecer a megera lá. Stephanie acorda com dores e chama a enfermeira pelo botão. Carlos Daniel pede que Paulina seja a esposa dele e mãe de seus filhos. Paulina chora por não poder. Ele suplica para ela não abandoná-lo. Paulina admite que o ama mais que a própria vida. Carlos Daniel a beija com ternura. Felipe e Guilherme provocam Viviana e a culpam de Stephanie perder o bebê. Viviana enfrenta os dois. Leandro tenta parar a briga e Viviana cospe fogo em cima dele. Viviana grita para todo mundo ouvir que Leandro a largou por outra e ameaça dizer o nome dela. Leandro toma as rédeas da situação e ele mesmo anuncia para todos o nome da nova dona de seu coração, Verônica.
Todo mundo aplaude o querido, humilhando Viviana. Verônica revela a Rodrigo que Stephanie foi para uma clínica. Adelina e Patrícia tentam acalmar Stephanie, que afirma estar sentindo que seu filho morreu. Adelina quase desmorona em cima da filha. Elvira chega e leva Stephanie para fazer um ultrassom. Paulina recomenda que Carlos Daniel vá para a clínica ver Stephanie. Piedade pede para Paulina ir também. Paulina hesita, mas acaba convencida a acompanhar o amado. Piedade reza para os dois se unirem. O oficial designado por Merino vê o carro do esbrátil saindo e o segue. Os operários exaltam Verônica e enaltecem Leandro, enquanto Viviana os enfrenta. Priscila tenta ajudar a amiga, mas ela avança em Felipe. Leandro dispensa a todos, deixando a ex uma pilha de nervos. Viviana garante a todos os inimigos que vai continuar lá e recomenda que, se eles estiverem achando ruim, que peçam a cabeça dela para Rodrigo. Ela tem um ataque de pelanca no meio de todos. Mais tarde, Piedade conversa com Chico e os demais empregados sobre Stephanie. Todos estranham que Paulina tenha resistido a ir visitá-la. Piedade disfarça e se retira para ir rezar. Leda e Willy chegam na clínica para averiguar onde está Paola. Patrícia dá atualizações para Paulina e Carlos Daniel. O doutor aparece e revela que Stephanie está esperando um menino. O ruim é que ela precisa de uma transfusão de sangue. Paulina conta que o tipo sanguíneo dela é universal e se propõe a doar para a outra. Adelina agradece a Deus por Paulina estar ali. Willy chega com Leda e pergunta o que houve. O doutor pede para Paulina se deitar ao lado de Stephanie. Elvira observa a gêmea de Paola, muito confusa. Stephanie se surpreende ao ver que é Paulina quem vai doar o sangue. Carlos Daniel critica Willy por não estar com Stephanie quando ela mais precisa e revela que Paulina está doando sangue para ela. Willy se revolta ao saber disso. Stephanie rejeita o sangue de Paulina, mas o doutor afirma que é para salvar a vida do bebê. Stephanie lembra que é o mesmo sangue de Paola, já que elas devem ser irmãs com certeza. Elvira escuta tudo atenta. Paulina diz que finalmente o sangue vai servir para alguma coisa boa. E Stephanie fica confusa. Willy dá um piti exigindo que Paulina não doe sangue para sua mulher. Leda e Patrícia tentam interceder, mas o surtado vai atrás do quarto da transfusão. Leda opina que Willy tem razão, tipo, imagina ter o sangue de uma bandida na esposa e no filho. Carlos Daniel chama Leda de cara de pau e exige conversar seriamente com a megera depois. Elvira impede a entrada de Willy no quarto. Ele grita que quer barrar a transfusão, mas Elvira avisa que já é tarde demais. Patrícia elogia o controle de Carlos Daniel. Ele garante que em breve vai detonar Leda. Um figurante fala ao telefone que está na clínica São Lourenço. Carlos Daniel percebe que está na mesma clínica de Paola. Merino mostra a Amador o mandado de prisão em nome de Paola Bracho, portanto, logo saberão se ela é ou não a usurpadora. Carlos Daniel conta para Patrícia que tem uma pessoa lá na clínica que precisa ver. Patrícia quer saber quem é, mas ele não revela e sai às pressas. Em seguida, Patrícia reclama desse mistério todo para Adelina. Adelina fofoca que Carlos Daniel estava se referindo a Paola. Leda escuta tudo na surdina. Carlos Daniel revela a Galícia que é marido de Paola Bracho. Leda escuta Adelina e Patrícia conversando e decide tomar uma atitude. Carlos Daniel pede para ver Paola. Galícia sai para acompanhá-lo. Leda vê os dois saindo da sala e os segue. Carlos Daniel e Galícia entram no quarto de Paola. Leda quase entra também, mas é barrada pelo segurança. Carlos Daniel encara Paola prostrada na cama. Stephanie é levada de volta para o leito. Willy conta para Patrícia e Adelina que os médicos veem chance de melhora do bebê. A enfermeira pede para todos saírem. Willy dá um beijo na testa de Stephanie e se retira. Na sala de espera, o bandido começa a chorar. Adelina não se comove, mas Patrícia sim. Willy culpa Paulina por essa tragédia e, mesmo que seu filho tenha o sangue da usurpadora, não se arrepende de tê-la denunciado à polícia. Galícia explica para Carlos Daniel que o corpo de Paola não responde ao cérebro e ela está resistindo à morte. O doutor revela que a megera está assim graças a um acidente grave que sofreu.
Carlos Daniel deixa claro que não sabia de absolutamente nada e decide assumir a responsabilidade da bruxa. Galícia não vê sinal de recuperação, a não ser que ocorra um milagre. Willy fala de costas para Patrícia e Adelina como um retardado. Ele garante que Paulina vai presa. Adelina fica desolada e Patrícia o condena, pois Paulina é boa. Willy esculhamba Paulina por ter inventado sobre o caso dele com Viviana para Stephanie. Adelina se revolta e o acusa de ter mesmo um caso com a novinha. Willy admite que é verdade, mas não era para Stephanie ficar sabendo. Adelina ressalta que Paulina doou o sangue para salvar a vida do filho dele e o chama de mal agradecido. Patrícia também defende Paulina perante o maluco. Paulina chega aos pandarecos depois da doação, preocupando Adelina e Patrícia. Willy torce para que ela morra. A enfermeira explica que ela doou muito sangue e está fraquíssima. Patrícia sai atrás de Carlos Daniel. Willy grita que Paulina deve parar com esse teatro, já que logo estará na cadeia, pois a denunciou junto com Leda. Merino acerta os últimos detalhes com o Amador antes de partirem para prender Paulina. Os dois marcam a prisão para o dia seguinte bem cedo. Willy grita que não vai agradecer Paulina, pois o sangue que ela doou foi uma reparação ao dano que ela causou contando a verdade para Stephanie. Paulina dá razão ao boçal. Patrícia pede para levar Paulina para casa. As duas saem, enquanto Willy esperneia nos ouvidos de todos. Carlos Daniel se pergunta se Paola está lhe enxergando. Nem Galícia sabe responder isso. Lisete pede uma fantasia de Mulher Maravilha para Piedade. A vovó morre de impaciência querendo uma notícia. Patrícia chega com Paulina horrível e revela que ela doou sangue para Stephanie. Carlos Daniel chama por Paola e ela olha para ele. Ele pergunta se ela está lhe ouvindo. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Carlos Daniel pergunta se Paola está fingindo. Piedade pede para Cacilda preparar um copo de vinho com ovo para Paulina, mas ela dispensa, pois só quer deitar. A querida agradece a preocupação de todos e se retira com Lalinha. Piedade acha Paulina uma santa. Carlos Daniel pede para Paola apertar sua mão caso ela esteja ouvindo. Ela não mexe um dedo e Carlos Daniel apenas torce para que Deus a perdoe caso isso seja teatro. Em seguida, Leda aborda Carlos Daniel querendo saber se era Paola mesmo. Ele confirma. Leda se alegra, já que finalmente vão poder prender Paulina. Carlos Daniel se retira sem dizer um ai para a maldita. Paulina desabafa com Lalinha sobre ir embora e deixar Carlinhos. Lalinha deixa escapar que Paola está na clínica São Lourenço, assustando Paulina, que se chateia por ter estado tão perto da megera. Lalinha se retira, deixando Paulina sozinha. Leda insiste para levar Carlos Daniel em casa. Ele prefere pegar um táxi, mas a megera ameaça fazer um escândalo. Carlos Daniel é vencido pelo cansaço e acompanha a lambisgoia. Abigail tenta saber o que está perturbando Viviana. Ela dispensa conversar com a madrinha, mas Abigail insiste para ajudá-la. Carlos Daniel e Leda batem boca por ela ter denunciado Paulina para a polícia. A insuportável segue insistindo que Paulina sequestrou Carlinhos, mas Carlos Daniel exalta a benevolência dela e dos que acolheram seu filho. Leda acusa Carlos Daniel de estar apaixonado por Paulina. Ele confirma que está e ela o esculhamba, lembrando que ele tem 1 tonelada de chifres graças a Paola e agora está caindo nas garras de uma bandida. Carlos Daniel exige que ela pare, mas Leda continua despejando suas teorias de que Paulina arquitetou tudo de ruim para os Bracho. Ela chama Carlos Daniel de imbecil e ele rebate dizendo que ela não passa de uma venenosa calculista e hipócrita, diferente de Paulina, que é uma ótima pessoa. Leda afirma que a doação de sangue foi um truque para impressionar Carlos Daniel e pergunta há quanto tempo ele está apaixonado por ela. Carlos Daniel avisa que isso não lhe interessa. Paulina sonha com um aniversário de Carlos Daniel, aquela cena da abertura, lembra? De repente, Paola surge com a polícia e ordena que a prendam. Paulina se debate na cama, diante do pesadelo de ser levada para a viatura, na frente de Carlinhos e Lisete,
que assistem de longe na companhia de Paola, sorridente ao vê-la indo embora. Paulina acorda atordoada e espera que tudo isso acabe. Viviana abraça Abigail e quase conta o que está acontecendo, mas prefere ficar em silêncio. Abigail suplica para a sobrinha confiar nela, mas Viviana sai. Leda confia que Paulina será presa, ainda mais que Willy ratificou a denúncia dela. Carlos Daniel se revolta ao saber disso e ordena que Leda se afaste da vida dos Bracho. Leda garante que não será fácil se livrar dela. Carlos Daniel deixa claro que ela nunca mais voltará à casa dos Bracho, até porque Piedade não quer mais vê-la. Leda reclama de Piedade ter sempre preferido essa Zinha. Carlos Daniel reitera que ama Paulina mais do que amou Paola, pois ela é generosa, forte e bem diferente de Leda. Ele sai, deixando a megera quase explodindo de raiva. Mais tarde, Carlos Daniel desembarca do táxi e entra em casa. Ele não nota que está sendo observado de longe pelo oficial. Carlos Daniel aborda Piedade e revela que Willy denunciou Paulina. Piedade não se surpreende e pede para o neto deixar a querida descansar. Carlos Daniel conta que viu Paola e ela está mesmo parecendo uma morta-viva. O jeito é esperar. Piedade afirma que não se surpreenderia também se fosse tudo uma farsa. No dia seguinte, Carlos Daniel conta para Carlinhos que Moacir e Isabel cuidarão dele enquanto ele se ausenta. Carlinhos pergunta da mamãe e Carlos Daniel só espera que ela venha depois. Lalinha avisa a Paulina que Piedade está esperando-a na mesa do café. Paulina se senta à mesa e Piedade conta que Carlos Daniel tá para chegar da clínica, depois de passar a noite com Carlinhos. Paulina demonstra estar mais descansada. Piedade arranca a paz da coitada ao revelar que Carlos Daniel esteve com Paola. Carlos Daniel chega em casa e pergunta para Lalinha que de todo mundo. Piedade fofoca que Paola está que nem uma morta-viva e que seu neto humilhou Leda. Carlos Daniel aparece e cumprimenta a vovó. Ele pergunta como Paulina vai e ela diz que só está esperando a polícia vir buscá-la. Na clínica, Willy conta para Stephanie que o bebê está fora de perigo e que a culpada disso tudo vai pagar por tudo. Stephanie descobre que Willy denunciou tanto Paulina como Paola pela usurpação, então não tem como ela escapar. Ela exalta o feito de Paulina ter salvado seu filho, mas ele só reclama do filho agora estar levando o sangue da usurpadora. Carlos Daniel insiste para Paulina fugir, mas ela não fará isso. Stephanie se estressa por Willy ter denunciado a mulher que salvou sua vida. Willy exige que ela não o critique, pois tudo é culpa da inimiga, e faria a denúncia com transfusão ou não. Adelina avisa que está indo embora e Willy a acusa de sair para ir alertar a usurpadora. Amador chega diante da casa dos Bracho. Carlos Daniel e Paulina conversam sobre a transfusão. A campainha da mansão toca. Piedade acha que é Patrícia, mas Paulina tem certeza de que é a polícia. Adélia se intimida com a presença dos oficiais. Eles exigem acompanhá-la até a patroa. Lalinha observa Amador de longe e começa a perceber a verdade. Carlos Daniel se arma todo ao ver os policiais e Paulina mantém a calma. Ele avisa que ela não é Paulina, mas Amador mostra o mandado em nome de Paola. Carlos Daniel tenta alegar que ela não pode ir pois está doente por doar sangue demais, mas Paulina se entrega sem ressalvas. Paulina é algemada com toda a resignação e assume diante de todos que é Paulina Martins a usurpadora. Stephanie reclama da família ficar ainda mais contra ela, mas Willy não tá nem aí. Adelina se despede da filha e sai. Stephanie ressalta que Paulina doou sangue para salvá-la. Willy acha que tudo isso é teatro para ela sair como mártir e torce para ela não transmitir seus genes podres para a criança. Amador anuncia que Paola estar toda lascada só piora a situação de Paulina. Piedade e Carlos Daniel negam que ela tenha algo a ver com isso, mas Paulina pede para pararem com essa discussão. Amador recomenda que Carlos Daniel busque um advogado e sai com Paulina. Lalinha puxa o então namorado e quer saber a verdade. Amador assume que é da polícia e isso tudo era parte de uma investigação. Lalinha lembra que ele prometeu se casar com ela. Amador pede desculpas, mas não escapa de levar uma merecida bofetada. Todos ficam chocados. Amador anuncia que Lalinha tem razão em bater nele. Piedade tenta ir junto, mas Carlos Daniel avisa que vai com a amada. Patrícia se depara com Paulina sendo arrastada e fica aflita.
A coitada pede para não haver despedidas. Lisete vê a cena e pergunta aonde o papai e a mamãe vão. Paulina quase passa mal ao ver a filha de longe e só diz que vão resolver umas coisas. Lisete pede a fantasia da Mulher Maravilha e Paulina garante que trará quando voltar. Lisete se despede da mamãe. Paulina dá tchau aos pandarecos e desperta a tristeza de todos. Ela é colocada numa viatura e se despede da casa que foi seu lar por tanto tempo.